Voltei. Gente, hoje não tá sendo fácil pra mim. Não tá sendo fácil. Galera, continuando, né? A gente falou aí, retomando, a gente estava falando sobre agentes endógenos. A gente já viu como que o tectonismo, ou seja, a movimentação de placas, forma aí cadeias de montanhas, formam meso-oceânicas, tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre abalos sísmicos, também são responsáveis aí para fazer a modificação aí do relevo na superfície, tá? Então, retomando, lembra que eu comentei com vocês que as placas tectônicas têm velocidades diferentes, tá? Então, de novo, aqui as setinhas, né, as direção para onde elas estão caminhando, tudo bem? E aqui são as velocidades em centímetros por ano, tudo bem? Os abalos sísmicos, gente, essas placas tectônicas, elas estão se movimentando. Ora, uma se movimenta mais rápido que a outra, tá? Então, o que pode vir a acontecer? Por exemplo, no caso aqui, ó, da Sul-Americana, que ela se locomove muito mais rápido que a placa de Nazca, tá? Então, pensem aí nessa situação. Elas estão aqui se chocando, e tá aqui, ocorre o choque, tá? Esse choque, pessoal, entre um material que tem aí de 0 a 70 quilômetros, né? Então, pense aí que as placas tectônicas, as crosta, elas têm espessuras muito grandes. Pense em 70 quilômetros de espessura, né? Não é 70 metros, são 70 quilômetros, tá? E por conta disso, imagine só a força, né, desse material na hora que eles se esbarram, tá? Isso é os abalos sísmicos ou os terremotos de uma forma mais que a gente consegue, que a gente ouve aí nos jornais, tá? No momento que há aqui o choque dessas duas placas, a Terra vibra, tá? São ali 70 quilômetros de material se chocando, tudo bem? E essa vibração aqui, ó, aonde acontece o foco, a gente fala que ela vai propagando as ondas, né? De vibrações aqui desse choque, elas vão se propagando, até chegar na superfície, tudo bem? O momento onde ocorre aqui o choque dessas placas é chamado de hipocentro, tá? E as ondas, elas vão propagando até chegar na superfície, e é onde acontece o terremoto aqui pra gente, que é chamado de epicentro, tá? Então, de novo, o hipocentro é o foco, aonde houve o choque, tá? Agora, o epicentro é aonde vai ser sentido na superfície, tudo bem? Isso é abalo sísmico, ou seja, duas placas tectônicas se chocam, a vibração é tão grande interna que ela propaga até chegar na superfície, e é onde a Terra treme, tá? Existe aqui, ó, escalas diferentes, né, de intensidade desse terremoto. Ah, esqueci de colocar aqui. Nossa, hoje eu tô péssima, gente. Existem aí intensidades diferentes, tá? Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar aqui, ó, da escala Richter, certo? O quanto que é a magnitude desse terremoto, tá? De 1 a 3 na escala Richter, geralmente não é sentido, tá? Então, são vibrações tão fraquinhas que elas nem chegam a reverberar aqui na superfície e trazer tremores ou destruição de casas, tá? Um terremoto na escala 4, objetos e árvores você já consegue ver alguma vibração, tá? 5, 6, rachaduras de pequenos estragos. 7, danos graves perto do epicentro, ou seja, próximo da onde foi sentido. E 8, 9 são grandes terremotos destrutivos, tá? Que aqui foi o caso, por exemplo, do Japão em 2011, né? Então, foi de grau 9, então foi um terremoto bem forte, tá? Pessoal, existe a forma que, né, a gente fala que a escala Richter, ela é uma escala quantitativa, né, o quanto vai se destruir aqui, e a escala de Mercalli é o grau de estabilidade, tá? Estabilidade, acho que tá errado isso aqui, grau de instabilidade, na verdade, né? Ou seja, o que é importante você saber, na escala Richter a gente está falando de quantitativo, e na escala de Mercalli a gente está falando de qualitativo. Como assim? A gente vai ver o quanto que de estrago que trouxe esse terremoto para onde ele aconteceu, né? Então, o número de mortes, o número de pessoas feridas, isso é a escala de Mercalli, tá? O grau aí de quanto que a população foi atingida, né, por esse terremoto. Um exemplo para vocês é aquele terremoto que aconteceu em Porto Príncipe, no Haiti.
ele foi de uma escala não muito grande, se não me engano, foi de escala 5 ou 6, tá? O que que acontece? Isso é muito importante também e tem tudo a ver. Se você desenvolve, se ocorre, né, um terremoto numa cidade que não tem infraestrutura, o grau aqui na escala de Mercalli vai ser muito maior, tá? Agora, por exemplo, o Japão, que é uma cidade que acontece muitos terremotos, né? Estima-se aí que tem 100 terremotos por ano no Japão, né? Então, é uma cidade, é um país que já está preparado para isso, tá? Então, os danos são menores, tá? Então, quando acontece isso daqui em países, em cidades que não têm infraestrutura, a tendência aqui é que os danos sejam muito maiores, tudo bem? E o que é interessante, gente, e é importante vocês saberem, esses pontinhos vermelhos aqui, ó, é aonde a gente registrou epicentros no mundo, tá? Então, ó, aqui os limites de placas tectônicas e é os pontinhos vermelhos e aonde ocorreram os abalos sísmicos ou os terremotos, né? Então, o que a gente percebe? Que áreas de encontro de placas tectônicas ou limites de placas, seja eles convergente, divergente ou transformante, são áreas instáveis geologicamente, ou seja, é onde vai acontecer os terremotos, tá? Mas, professora, eu tô vendo uns pontinhos vermelhos aonde não é limite de placas. A gente vai falar sobre isso, tá? Só que é importante vocês sempre registrarem na cabeça de vocês que um terremoto, atividade vulcânica, sempre vai estar relacionada a áreas de limites de placas, belezinha? Agora a gente vai falar exatamente desses pontinhos, principalmente aqui no Brasil, ó. Vocês percebem que no Brasil a gente registra alguns pontinhos e a gente vai discutir exatamente isso agora, né? E no Brasil tem terremoto ou não tem, tá? Existe essa discussão já há bastante tempo. Pode acontecer terremotos em áreas de estabilidade geológica? Pode. E eu vou explicar a vocês aqui. Quando a gente fala que o Acre é um dos lugares onde tem mais terremotos, ou foram registrados alguns terremotos no Brasil, é por conta do que, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Se situem, a gente está aqui no Brasil, tá? E o Acre, ele é mais ou menos nessa região aqui, tudo bem? Então, se ocorre algum tremor, ou se ocorre algum terremoto aqui nessa região, é por conta do reflexo da colisão andina. Se a gente perceber, o estado do Acre é a região mais a oeste, né? Que a gente tem aqui do nosso país, tá? Então, ele é o estado que está mais próximo dessa colisão aqui entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, se acontecer um terremoto muito forte aqui nessa região, pode sim ser sentido no Acre. Tanto que aí, ó, no ano de 1980, a gente registrou um terremoto de 7 graus na escala Richter. Então, se a gente voltar, escala 7 aqui, ó, são danos graves perto do epicentro, tá? Então, foi considerado alto esse terremoto, mas ele é por conta da reflexão da colisão andina. Não teve número de mortes e nem registro aí de queda de casos nem nada, porque ninguém mora no Acre, né? Existe o Acre? Eu tô brincando. Mas como tem uma densidade demográfica muito baixa aqui, não teve alguns problemas, tá? Não teve nenhum problema. Gente, aqui, outros problemas que a gente possa ter, né, de sentir tremores no Brasil, pode ser por conta de sismos induzidos pelo homem. Isso eu quero que deixe claro para vocês, para não confundir, tá? Eu não estou falando que o homem tem a capacidade de influenciar nesses fenômenos. Fenômenos como abalos sísmicos, vulcanismos, tectonismo, tá? Tudo isso são fenômenos naturais. O homem ele não exerce influência nenhuma sobre isso. Ah, mas a gente está percebendo que está tendo terremotos mais fortes. Não, não tem nada disso, não tem relação com o homem, tá? A gente não consegue influenciar se uma placa tectônica vai andar mais rápido, mais devagar, por conta das coisas que a gente faz na superfície terrestre. Tirem isso da cabeça de vocês. Quando eu falo aqui que são sismos induzidos pelo homem, que a gente pode sentir algum tremor aqui, por exemplo, no Brasil, é por conta de acomodação das camadas rochosas. Às vezes o homem ele interfere tanto no meio ambiente, então localmente, prestem atenção, então localmente talvez possa acontecer que tenha a acomodação da estrutura rochosa, e isso possa vir a fazer sentir algum tremor semelhante a terremotos. Mas falar que o homem pode induzir aí as placas tectônicas se chocar mais, se separar mais, a gente não pode fazer isso.
tá? Então, em quais situações pode acontecer a acomodação das camadas rochosas? Ou seja, tem ali as estruturas das rochas, elas estão todas assentadinhas e o homem tira, modifica essa área, então as rochas às vezes se locomovem, tá certo? Isso é a acomodação da rocha, ou seja, elas se locomovem e por conta de ser uma estrutura, o que está em cima pode sofrer algum tremor, tá? Em áreas de usinas hidrelétricas, tá? A barragem do rio sobrecarrega estruturas rochosas. Então, o que acontece, gente? Pensa lá como que funciona uma barragem. Você tem ali o leito do rio antes, né? E alguém vai lá e fala, ó, esse rio aqui é volumoso o suficiente, ele é eficiente na geração de energia. Eles metem uma barragem ali, né? E aquele rio que antes fluía nessa região, ele fica barrado, né? Então forma-se o lago da represa. Então pensem comigo, antes aquela estrutura rochosa estava acostumada com uma quantidade de água passando ali. Agora você está represando, você está aumentando demais o volume de água nessa região. Isso pode ter uma sobrecarga aí na estrutura rochosa, tá? Então aqui é um dos exemplos. Áreas de mineração. Quando você explora, né, as mineradoras exploram, elas mexem muito, né, gente? Principalmente nas camadas do subsolo, tá? Isso pode ser que você tenha retirada de estruturas que dão sustentação, tá? Lembra do caso de Mariana, né, que teve o rompimento da barragem de Mariana? Acredita-se, né, tem estudos lá que foi sentido alguns tremores antes do rompimento da barragem, tá? Ou seja, às vezes retirou ali algumas rochas que davam sustentação, tremeu, a barragem rompeu, tá? Então, Samarco aqui, Mariana, acredita-se que tem uma relação, sim, com a acomodação de camadas rochosas, tá? E em áreas de regiões calcárias, tá? A gente não viu rochas ainda, mas vocês já devem ter visto em algum momento aí da geografia, tá? O calcário, gente, é uma rocha sedimentar química. O calcário, quando ele entra em contato com a água, ele sofre dissolução. É como, de uma forma fácil, é como se a rocha ela fosse corroendo quando ela entra em contato com a água, tá? Sabe as cavernas que a gente vê? Elas são todas, né, feitas de rochas de calcário. Então, por isso que existem aqueles buracos, né, nas cavernas, porque quando entra em contato com a água corrói essa rocha, tá? Então, a gente fala que elas é uma região, um terreno frágil, né? Porque se entra em contato com a água, essa rocha, ela praticamente é corroída, ela se desfaz, tá? Então, pode ser que aconteça, de novo, a acomodação das camadas rochosas e ocorra algum tremor aqui na superfície, tá? Então, de novo, isso daqui são sismos, tá? Sismos, abalos influenciados pelo homem, mas é local, é pontual, tá? Não quer dizer que a gente, de novo, não quero que vocês falem, a professora falou que os homens podem trazer terremoto. A gente não tem essa capacidade toda. A gente faz muita merda, mas isso a gente ainda não faz, né? Mas vamos ver, às vezes a gente consegue. Gente, então aqui, ó, o Brasil treme, porém não na mesma magnitude onde ocorrem áreas de colisão, tá? Então, no Brasil pode sim acontecer alguns casos de sentir tremores, só que nunca vai ser na intensidade, por exemplo, igual aqui o Círculo de Fogo, né? Conhecida essa região aqui por ter muito vulcão e muitos terremotos, tá? Porque olha a quantidade de abalos sísmicos que acontecem nessa região. Então, aqui vai ser muito mais forte do que no Brasil, por exemplo, tá? Então, aí, ó, umas imagenzinhas para vocês da onde já foi registrado terremotos no Brasil, ok?